Olá, aluno, seja bem-vindo ao canal Gnose Play. Hoje, no livro Ápice de Matemática, vamos responder as atividades da página 49, 50 e 51, quinto ano. Reta e semirreta. Imagine um segmento de reta prolongando-se indefinidamente nos dois sentidos. Então, do ponto A ao ponto B, nós temos um segmento de reta, tá? Só que aqui ele está pedindo para a gente imaginar que ele vai ser contínuo, como se partisse de A para B e continuasse, ou vice-versa, né? Partindo de B para A e continuasse. Essa figura que você imaginou é uma reta. Tá? Então, aqui, ó, de A a B é segmento de reta. Como passou, né, para os dois lados, é uma reta. O desenho é apenas uma representação dela. Indicamos essa reta assim, AB, né, quando parte de A para B e segue, ou BA, quando parte de B para A e segue. Observe os pontos R, P, S e H nas posições indicadas. Depois, trace as retas RP e SH usando uma régua. Eu já deixei aqui já no ponto. Então, ó, RP, você vê que do ponto R para o P há uma reta para ambos os lados. E SH também, tá? Se fosse só de uma letra para a outra, como eu falei, era um segmento de reta. Se fosse só de uma letra para a outra, era uma semirreta. No caso aqui, como está partindo das duas, é uma reta. Você vai entender mais à frente. Simetria. Letra A. Trace uma reta com lápis preto. Marque sobre ela um ponto A. Trace em vermelho uma das duas partes da reta dividida por A. Marque um ponto B na parte vermelha. Então, nós temos aqui um exemplo. Ó. Nós temos o ponto A, o ponto B e foi traçado a reta. Tá? Então, o ponto A é a origem dessa semirreta. Se sair de A para B, é uma semirreta. A parte da reta que você traçou em vermelho, incluindo o ponto A, é uma semirreta. Ela é indicada assim, AB. Então, se só a parte de A para B seguir reto, vai ser AB, né? Letra B. Observe os pontos M, X, C e E. Depois, trace as semirretas MX e CE usando uma régua. Já deixei aqui no ponto. Então, partindo de M para X, nós vamos ter uma semirreta. Você vê, ó, que a flechazinha, ela só tem ponta do M para o X, ó. Ela não tem para os dois lados. Quando ela tiver dos dois lados igual ao ponto A e B, é uma reta. Tá? Se ela não tivesse para nenhum lado, ligasse apenas os dois pontos, seria apenas um segmento de reta. Já nesse caso aqui, como está partindo de um ponto, tipo ponto C para o E e continuando, você vê que do ponto C para trás não tem nada, aqui é uma semirreta. Tá? Vamos ver aqui os exemplos dos três. Ó, em cada figura, escreva se é uma reta, uma semirreta ou um segmento de reta. E como ela é representada. Letra A, nós temos o ponto E e o ponto F. Tá? Você vê que tanto do ponto E como do ponto F, ela passa a pontazinha da seta. Tem seta com duas pontas. Quando ela tem seta com duas pontas passando para os dois lados, ela é uma reta. No caso aqui, ela pode ser chamada de EF, como ela pode chamar de FE. Na letra B, nós vamos ter o quê? Vamos ter apenas uma ponta. Ela parte de H para M e tem apenas uma ponta. Nesse caso aqui, ela é uma semirreta, chamada de HM. Já na letra C, você vê que só liga os pontos P e Q. Ela não passa, a cabecinha igual essa daqui, de uma seta, ela não passa nem para um lado nem para o outro. Ela apenas liga os pontos. Por isso que aqui não é reta nem semirreta, aqui é um segmento de reta. Pode ser chamado de PQ ou QP. Próximo. Vamos desenhar exemplos de figura. Então, ó, marque os pontos, trace as figuras indicadas e escreva se é uma reta, uma semirreta, um segmento de reta. Pelo próprio símbolo aqui você já sabe, ó, você já sabe que aqui vai ser uma semirreta, porque ela só tem uma ponta. Nesse daqui, MR vai ser uma reta, porque tem duas pontas para ambos os lados. E aqui o PQ, como não tem ponta nenhuma, você já sabe que é um segmento de reta. Então vamos traçar aqui os pontos AB,
primeiros pontos. Agora vamos colocar AB. E ele está partindo de A para B com apenas uma ponta. Nesse caso aqui é uma semi-reta, AB. MR, por ele ter, né, as duas pontas, nós vamos traçar aqui as dois pontinhos. Vamos traçar duas pontas, né, do MR, tanto para um lado como para o outro. Então aqui vai ser uma reta. Tá? Pode ser MR ou RM. Já no outro PQ, nós vamos colocar aqui os dois pontos. Vamos ligar um ponto ao outro, né, com PQ. Porém, você vê que não tem ponta nem em P nem em Q. Então aqui é um segmento de reta. Entendeu a diferença? Então não esqueça que semi-reta vai ter apenas uma ponta. Reta vai ter ponta para ambos os lados. E segmento de reta só tem a ligação de um ponto ao outro sem aquelas pontinhas, ó, da flecha. Aqui no próximo. Trace uma semi-reta de origem em um ponto M e que passe por um ponto P. Depois responda. Então tá, a gente vai traçar aqui uma reta, que ela vai sair do ponto M atravessando o ponto P e passamos uma reta. Tá aí. Você vê que ela só tem a única ponta. Então aqui nesse caso aqui, ela é uma o quê? Uma semi-reta, não é isso? Letra A. Como é representada essa semi-reta? MP. MP e PM representam a mesma semi-reta? Justifique. Não. Por que, gente, que não? Porque o MP, ele está partindo de M para P. E já o PM, ele parte de P para M. Já é uma coisa, já é o sentido contrário. Tá? Próximo. Aqui, ó. Marque um ponto M. Vamos marcar bem assim um pontinho que vai ser chamado de M. E trace algumas retas passando por ele. Depois responda. Quantas retas podemos traçar passando pelo ponto M? Olha só. Tá aqui o pontinho M. A gente fez uma reta aqui, fez outra, fez várias. Se eu quiser fazer uma de cima para baixo, dá para fazer uma, duas ou mais. Ou seja, podemos deduzir que aqui é ilimitado. A gente pode fazer quantas retas quisermos, tá? Então, quantas quisermos ou infinitas retas. Próximo. Marque dois pontos distintos, né, C e D, e trace uma reta passando por eles. Depois responda. Existe quantas retas passando ao mesmo tempo por C e por D? Então, olha só. Está aqui o ponto C e o ponto D. Nesse caso aqui, como ele tem, né, a pontinha na reta, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, e está atravessando os dois pontos, aqui no caso vai ser uma reta. Então, ó, quantas retas passam ao mesmo tempo? Só está passando uma, né? Ó. Só uma que liga o ponto C ao D e vice-versa. Então, uma única reta. A próxima. Retas paralelas e retas concorrentes. 1. Imagine um bairro em que as ruas fossem retas, como estas no mapa ao lado. Escreva se elas se cruzam ou não quando observá-las 2 a 2, né? Duas ruas. Por exemplo, letra A, Rua Pardal e Rua Canário. Então nós temos aqui a Rua Pardal, da esquerda para a direita, Rua Canário também da esquerda para a direita. Está uma do lado da outra e em momento algum elas se cruzam. Então não se cruzam. Elas não se cruzam. B, Rua Sabiá e Rua Pardal. Ó, aqui é a Rua Pardal e aqui está a Rua Sabiá. Você vê que a Rua Sabiá vem lá do canto superior direito até o canto inferior esquerdo e aqui ela cruza nesse ponto com a Rua Pardal. Então, elas se cruzam. C, Rua Canário e Rua Bem-te-vi. Nós temos aqui a Rua Bem-te-vi e aqui nós temos a Rua Canário. Então, aqui, ó, nesse ponto elas duas se cruzam. Então, elas se cruzam. Rua Bem-te-vi e Rua Tico-Tico. Nós temos aqui a Rua Tico-Tico, né, de baixo para cima. Temos aqui também a Rua Bem-te-vi, de baixo para cima. E em momento algum elas se cruzam, então elas não se cruzam. Pronto, não é fácil, gente? Em matemática, dizer que duas retas de um mesmo plano não se cruzam é o mesmo que dizer que elas são retas paralelas, ou seja, elas não se cruzam.
E dizer que duas retas se cruzam é o mesmo que dizer que elas são concorrentes. Retas paralelas estão no mesmo plano e não têm ponto comum. Retas concorrentes estão no mesmo plano e têm um único ponto comum. Exemplos: as retas A e B, tá aqui, ó, A e B são paralelas, porque elas não se cruzam e elas não têm ponto em comum. Já as retas R e S são concorrentes, porque elas se cruzam, aqui nesse pontinho que vamos chamar de P, tá? Então você já sabe, paralelas elas nunca se cruzam e não tem ponto em comum. Concorrentes, elas se cruzam e têm um único ponto em comum. Questão 2 da página 51. Observe o mapa da atividade 1 e escreva o nome de duas ruas que representam retas paralelas e retas concorrentes. Retas paralelas, nós temos Rua Betivi e Rua Tico-Tico, ou Rua Canário e Rua Pardal. Retas concorrentes, vamos ter Rua Sabiá, Rua Pardal ou Rua Sabiá e Rua Tico-Tico. Ok? Então não é difícil não, né, gente? Então é isso aí, curta o vídeo, ajude o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.